Olá, está começando o Literato. É aqui que você encontra os escritores e escritoras da Paraíba. E nessa edição a gente faz um convite para conhecer escritoras versáteis. Na entrevista com o autor, André Cordeiro bateu um papo com Débora Dornelas. É imperdível. Mas ler é uma viagem. Quando você está lendo, você está viajando. E adquirir conhecimento. No quadro Eu Sou, você conhecerá Catiúza Viana, que deu um giro importante na vida e foi acolhida pela literatura. O mais importante é você encontrar propósito. Porque a vida sem propósito, ela é uma sede insaciável, uma fonte inesgotável de angústia e dor. Você também não pode perder os quadros É Pra Ler, Café com Poesia e tá na lista. O Literato, especial Débora Dornelas e Catiúza Viana, está começando. Começamos, eu já te aviso que nós entrevistamos uma personagem bem talentosa. André Cordeiro conversou com Débora Dornelas e você acompanha a entrevista agora. Galera do Literato, estou aqui na livraria A União com ela, a autora Débora Dornelas, e a gente vai trocar um papo massa sobre sua obra e sua carreira. Débora, eu queria saber quando é que começa, né, sua vida literária. A minha vida literária começa na infância, com as leituras, primeiras leituras, e também com os primeiros poeminhas que eu cometia, né, versos que eu escrevia. Então eu comecei a escrever pela poesia e fiquei muito tempo só na poesia, muitos anos assim, mas sem publicar e sem achar que aquilo ia virar uma profissão, um ofício mesmo, sabe? Era mais uma outra atividade. E acabei fazendo um curso de letras, me formei em letras, e não que o curso tenha me incentivado a escrever, não incentiva. Não conheço nenhum que de fato incentive, mas enfim. Aquilo me aproximou da literatura, porque foi o que me interessava, era a literatura mesmo, sempre foi, literatura brasileira. E também acabei estudando literatura inglesa porque eu fiz um curso de português e inglês. Então a literatura estava sempre presente na minha vida. Você nasce no Rio de Janeiro. E aí como é essa... Meu pai era do Banco do Brasil. Sim. E aí ele vai morar em Brasília porque ele pede transferência para lá. E aí minha mãe e eu ficamos no Rio mais um tempo. Ele foi morar, inclusive, num acampamento do Banco do Brasil lá, porque a cidade não tinha nada, em 60, né? Sim. Em 61, eu já tinha 2 anos, a gente se mudou, eu e minha mãe. Aí ficamos lá, morando lá, eu morei em Brasília quase a minha vida toda. Eu saí de lá para estudar em Campinas. Mas eu sou uma brasileira, eu sou uma candanga, eu sou brasiliense, eu não sou nem carioca, não me considero. E aí você vai para São Paulo? Morei em São Paulo na década de 80, na década de 90, na década de 2000 e na década de 2010. Morei em 4 vezes. Na última oportunidade eu fiquei lá 9 anos. E nesse período que eu fiquei lá é que eu me profissionalizei. Queria saber como foi esse processo da pós-graduação de formação em escritores. É uma pós-graduação muito bacana que tem no Instituto Vera Cruz, lá em São Paulo. A minha turma foi a segunda turma dessa pós, eles só tinham tido uma antes. E o meu ano foi só prosa. Acho que no ano anterior tinha poesia e prosa, no meu ano foi só prosa. Então a gente tinha aulas com pessoas do mercado do editorial, e escritores profissionais mesmo, e com professores já muito tarimbados com escrita criativa. Então o Roberto Tadei, que era um dos coordenadores, foi uma pessoa super importante para mim e foi quem orientou também o meu TCC, no final das contas. E eu tinha começado com a ideia de escrever um livro de contos, já tinha uns 20 contos escritos, e passei pelo crivo de um colega de sala que era editor também, e ele falou, olha, você tem um conto aí que é o germe de um romance. E aí foi assim que nasceu esse romance. Ele nasce como? Ele nasceu no Facebook, na verdade, porque eu comecei a publicar alguns poemas que tem aí e alguns outros que não estão aí também. No Facebook, fui publiquei um monte, publicava muito, todo dia eu botava 1, 2 poemas, e botava sempre com desenho meu, que eu também desenho. E as pessoas falavam, por que você não publica? Você tem que publicar. E ficaram insistindo muito, meus amigos, né? Sim. Eu falei, tá, vou publicar. Eu já morava em São Paulo, achei essa editora, que é de Jundiaí, uma cidade no interior de São Paulo, a In-House. Aí o cara da In-House topou publicar sem eu entrar com nenhum recurso. Não é edição de autor, é uma edição da editora mesmo. Aí eu juntei, compilei 80 poemas, dividi em 4 sessões, 4 ou 5 sessões, e fiz esse livro. E aí o livro saiu, eu lancei em Brasília, em São Paulo, fiz meus lançamentos nos lugares por onde eu circulava, né? Na minha terra, que é o melhor lugar para lançar sempre, porque a gente lança e o povo vai, os amigos compram, né?
E aí depois disso, depois do Tris, eu fiquei gestando o livro do meu TCC, que seria um livro de contos, que acabou evoluindo para uma novela, que acabou evoluindo para este romance. Então aí depois eu não fiz mais poesia, não publiquei mais poesia, eu só escrevo e junto, mas eu não publiquei ainda, pretendo publicar em breve. Que é o Por Cima do Mar. Por Cima do Mar. É o romance Isso. que lhe rendeu o prêmio Casa das Américas. Casa das Américas, né? 2019. E esse é o mais recente, é o Precisamos Matar Nossas Bonecas, que saiu agora, no ano passado, 23. É bem novo, esse aqui está fresquinho, esse aqui ainda está embalado, inclusive. Conta um pouquinho sobre o que tem nele. Ele é um livro, é um livro que eu já queria ter feito há um tempo atrás. Eu queria, inclusive, talvez ter feito antes do romance, mas o romance, ele me chamou. Esse livro acabou passando na frente desse. E aí eu fiquei, esse livro já é de 2018, já faz tempo, então eu fiquei um tempo, o que é que eu faço? Já trabalhando num outro romance, mas que ainda está muito cru. Falei, não, eu quero publicar os meus contos, que eu tenho muito conto, porque eu participo, desde 2013, eu participo do Martelinho de Ouro, que é um coletivo lá em São Paulo de escritoras. E o Martelinho publicava todo ano coletâneas. Eu tenho contos meus em todas as coletâneas do Martelinho e mais contos que eu publiquei em revista eletrônica, então tem muito conto por aí. Eu fui pegando meus contos, juntei, compilei, fiz alguns contos novos no Clube do Conto, que eu tenho a honra de participar, Clube do Conto da Paraíba. Algumas pessoas me ajudaram a fazer, o Tiago Germano fez a preparação para mim do texto, Maria Valéria fez a orelha. A gente está encerrando a entrevista, eu quero lhe agradecer pelo tempo. Eu que agradeço. E pela dedicação à literatura, né, por trazer para a gente toda essa obra, tudo que você vem produzindo. Você me disse que tem a possibilidade, né, de trazer alguns poemas do seu primeiro livro para o próximo. E aí eu vou pedir para você, para a gente coroar essa entrevista, para você ler alguma poesia e, antes disso, de você deixar um recado para o público que está assistindo a gente. O meu recado é leiam cada vez mais literatura brasileira, contemporânea, tem muita coisa boa e eu acho que merece mais divulgação, merece ser mais, as pessoas merecem conhecer mais, porque há autores muito bons em atividade e a gente acaba que não tem a mesma divulgação, né? Eu acho que a gente tem que ler cada vez mais. Ler é uma viagem. Vi a bisavó Adelina uma única vez no terreiro de casa de vovó Ignácia, em Paracatu. Nunca me esqueci da visão de seu corpo magro, cansado, mas ainda firme, e do som de sua voz alquebrada mais presente. Eu devia ter uns 11 anos, ela não sei quantos. Adelina era filha caçula de Josefa sem sobrenome. Contavam que a trisavó Josefa, nascida africana, provavelmente onde hoje é Angola, fora levada cativa ainda criança para o Brasil, no porão de um navio túmulo. Foi a bisa Adelina quem contou à avó Inácia, que contou à minha mãe, que me contou. Diziam que Zefa sempre falava que ia voltar à sua terra quando ficasse livre. Nunca voltou. Foi libertada já sexagenária e morreu centenária, desmemoriada, no antigo quilombo de São Domingos, em Paracatu. Cercada de um punhado de netos e bisnetos de parte de seus 12 filhos, que teve com 3 ou 4 homens diferentes, brancos e pretos. Se um dia eu escrever um livro sobre navios túmulos, é na viagem da trisavó Josefa que eu vou me inspirar. Ouvi muitas vezes, cada vez de um jeito diferente. Em criança não entendia como era possível um navio que anda dentro do mar, uma coisa tão bonita nos desenhos, ser um túmulo. Por Cima do Mar. Editora Patois. Voltamos e agora vamos saber o que é novidade aqui na Livraria do Luiz, hoje com uma participação bem especial. Olá, meu nome é Fabiana Tragel e eu vim trazer uma indicação de leitura para vocês. Seria um cordel, Andrei e Lampião na Terra do Sol, um livro escrito por um médico, Teodoro Carvalho Baggio. Seria para o neto, que mora na França e que vem ao Brasil fazer várias aventuras aqui com Lampião. Então é uma leitura muito leve e gostosa e vale a pena. Ótima sugestão. E agora nós vamos conhecer a escritora Catiúza Viana. É o quadro Eu Sou. Eu sou Catiúza Viana, uma paraibana. Estou com 43 anos, sou mãe de família, arrimo de família. No momento eu sou casada e eu sou um camaleão, eu sou uma fênix. Eu nunca estou quieta, nunca estou parada, sempre estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
E a escrita é uma das minhas faces, uma das minhas cores, digamos assim, né? O meu contato com a literatura surge lá desde a infância, naqueles livros mais tradicionais ali de Machado de Assis, toda aquela literatura básica que a gente praticamente fazia parte, né, dos nossos currículos naquela época. E eu lembro que eu gostava muito de Jorge Amado, tenho algumas lembranças, assim, referências de livros que eu gostei de ler. Fiquei um tempo muito voltada para leituras assim mais técnicas, tanto da área de psicologia, como depois também da área organizacional. Mas na fase adulta, o meu contato ele volta com uma outra roupagem, que foi justamente um retorno ali à escrita de quando eu era adolescente, quando eu escrevia para organizar melhor os meus pensamentos, os meus sentimentos. E foi uma sugestão da minha psicóloga na época, da minha terapeuta. Eu fiz um achado de alguns escritos meus, de quando eu tinha 16 anos. E aí ela me sugeriu, olha, você não acha que é uma boa ideia você tentar voltar a escrever, tentar organizar no papel? E foi a partir daí que, de fato, começaram a surgir as primeiras crônicas. Quase todos os meus textos, eles são em formatos de textos curtos. Na verdade, eles são crônicas que vão se ajustando e que acabaram dando um desenho, digamos assim, para o primeiro livro, que foi o Supere Crises, né? E Viva na Maturidade. Nesse livro aqui, a minha escrita ela está bem atrelada a essas sessões ao material que eu levava para essas sessões. Aí já no segundo livro, aqui a minha escrita ela já está mais desestruturada do ponto de vista estético. Eu já não tenho aqui tanto essa preocupação de fazer assim, início, meio, fim. Ele simplesmente é uma ebulição de várias coisas que eu escrevi. Eu dou uma situada para o leitor disso na introdução, e aí são diversas crônicas, das mais suaves às mais ácidas. As pessoas muitas vezes, quando pensam a psicologia do ponto de vista da doença, né? Até pela constituição do berço dela, porque quando você pega o berço psicanalítico ali do início, de fato, né, toda a construção da teoria freudiana, ela é baseada nos conceitos de neurose, psicose, quando ele faz todo aquele desenho da psique humana. Porém, a gente hoje já está caminhando para um olhar mais preventivo. Então, a gente não está mais preocupado já com o adoecimento. A gente quer uma psicologia que previna essas sensações de bem-estar e de felicidade do humano, que aí você tem diversas dimensões que precisam ser trabalhadas, desde a saúde física, a própria saúde emocional, social, do contexto que ele vive. Eu gosto muito das literaturas da Ana Beatriz, que é psiquiatra, né? Então ela escreve muito, os últimos livros dela abordam temas bem interessantes, que ela fala das mentes inquietas, ansiedade. Eu gosto muito do Augusto Cury, quando ele vem com a teoria da inteligência multifocal. Eu acho muito assertiva a forma como ele trata a síndrome do pensamento acelerado, que a gente vive numa sociedade que é tanta informação que o cérebro não tem tempo de processar. Gosto muito de Clarice Lispector, que aí já seria, né, uma coisa ali mais dos libertários ali, né, da parte mais de literatura. E agora tem uma autora que eu me inspiro demais nela, que é uma psiquiatra, que ela escreveu o livro Uma Mente Inquieta. Ela tinha um transtorno maníaco-depressivo, que hoje a gente conhecido popularmente como bipolaridade, né? E ela conta de uma forma desesperadamente honesta
a história da vida dela e de como ela construiu ela foi catedrática sobre essa doença, que é a Kay Redfield. Gente, eu vou ler um pequeno trecho desse que está nesse livro aqui, Supere Crise e Viva na Naturalidade, que é o primeiro, onde eu falo assim: cada capítulo fala de algum obstáculo exposto da minha própria vida e das reflexões sobre a busca de superação pelo meu eu maduro. Eu elaborei este livro tendo em mente que, assim como eu, todos vocês, milhares de homens e mulheres, podem estar enfrentando os mesmos desafios, e são muitos na vida adulta. A alegria extrema e o êxtase são encontrados nas conquistas, mas também é preciso lidar com perdas e frustrações irreparáveis, que acumuladas ao longo da vida podem deixar marcas profundas, sofrimentos que a maioria prefere esconder ou evitar. Portanto, seja à luz dos holofotes ou na escuridão dos meus próprios tropeços, é sobre essas vivências como autora e honesta que eu quero me expressar, sem máscaras ou rodeios. Dessa maneira, acredito que são possíveis os caminhos de autossuperação e de reencontro com o eu maduro, onde eu posso me identificar e me reorganizar no mundo. Independente de qualquer coisa, de livros, literatura, maquiagem, máscaras, o mais importante é você encontrar propósito. Porque a vida sem propósito, ela é uma sede insaciável, uma fonte inesgotável de angústia e dor. Então, encontre o seu sentido de vida. Cada um tem o seu e só você pode encontrar. E siga a sua rota, e como eu sempre digo, a nossa rota de colisão é interna e a gente tem que ter coragem de enfrentar. Vamos acompanhar agora o Café com Poesia. Teatro, palco e o artista compõem da mesma sinfonia. Lembro-me da primeira vez que entrei em um teatro e pisei com meus pés descalços no palco. Uma sensação de conforto em um espaço onde dançar, gritar e se divertir era sinônimo de liberdade. E sem preocupações o tempo passou. E nem nos demos conta que em um piscar de olhos as cortinas estavam se abrindo, a música estava tocando e o espetáculo havia começado. Nesse dia, me dei conta de que o teatro é o berço da imaginação. Em um palco, viajamos o mundo sem sair do lugar. E o artista nada mais é do que aquilo que ele deseja ser. Fazemos parte da mesma orquestra, onde encantamos e emocionamos a todos com nossa música. E aí, de repente, os aplausos. E as cortinas se fecham mais uma vez. Mas para o artista, esse fechar das cortinas é apenas um sinal de que mais uma vez ele pôde ser livre. Eu acho que uma pessoa ainda que precisa amadurecer muito e que deve pesquisar mais coisas se ele desejar alcançar aquilo que ele quer, focar nas coisas. Ele é uma pessoa muito distraída, desde pequeno sempre teve aquele mundinho dele. Com a ajuda do teatro ele saiu um pouco e começou a intercalar e equilibrar mais essa questão de o que é a vida real e o que é aquilo que ele deseja esconder. Eu cheguei no teatro de uma maneira bem inusitada até. Um dia estava na escola e um amigo meu disse que estava fazendo parte de um grupo de teatro da escola. E nesse dia foi uma das primeiras escolhas importantes que eu fiz na minha vida, porque eu tinha a decisão de ir para o teatro e ver como é que era, ou ir para casa e nunca fazer parte desse mundo novo. E eu decidi esperar até mais tarde e entrar no teatro e ter esse contato. E foi uma das melhores decisões da minha vida, porque o teatro só vem fazendo coisas boas. Eu admiro bastante quem consegue escrever poesia. Eu vim ter esse toque mais próximo da poesia esse ano. Li meu primeiro livro de poesia e vem sendo uma nova descoberta. Pesquisas que eu venho fazendo vêm me mostrando bastante isso e
é uma maneira, assim como o teatro, de você se libertar, de você fazer o que as pessoas escutem, o que está dentro de você, para que você consiga tocar outras pessoas com aquilo que você escreve. Voltamos e eu faço conexão com ela, Sayaka Shoji, que vai trazer a sua indicação de leitura no Literato. É o quadro Tá na Lista. Oi, Cris! Oi, pessoal! Pois é, cheguei com mais um Tá na Lista aqui no nosso Literato. Então, ó, já se prepara para conferir as nossas dicas de leitura de hoje. Então, ó, deixa eu chamar o Carlos Eduardo do projeto Kairos com a dica de livro super especial. Por isso, já prepara o seu bloquinho de notas para não perder nada. Diz aí, Carlos! Vim fazer para vocês a recomendação de um livro que eu li, em decorrência do projeto Livro de Cabeceira, que todo mês a gente tem que ler um livro diferente e cada final do mês a gente vai relatar o que achou desse livro. E um livro que eu li durante esses meses foi Todo Esse Tempo, essa belezinha daqui. E resumindo o livro, ele vai retratar sobre questões muito importantes de serem ditas, de relacionamento e lidar com o luto. Se você está começando a ler, está querendo criar esse hábito pela leitura, esse é um livro que eu recomendo bastante. Basicamente vai girar em torno de dois personagens principais, focando em um no começo chamado Kylie, que depois de um acidente de carro com a ex-namorada e ela vindo a falecer, ele acaba tendo que lidar com o luto de perder ela. E ele acaba se distanciando de alguns amigos que ele tinha, da família em si. E acaba conhecendo outra pessoa, o nome dela era Marley, que ele acaba descobrindo que ela também está lidando com essa questão do luto. E os dois começam a se aproximar, a se ajudar e acabam desenvolvendo um romance, um livro de romance. Então, basicamente é isso. E ela ajuda ele a lidar com essas questões do luto. E ele era uma pessoa muito tóxica no relacionamento passado. E ele acaba percebendo essas coisas e vai evoluindo. E esse desenvolvimento de personagem é muito interessante, muito bom de se ler. E é isso. Se você pretende começar a ler, esse é um livro que eu recomendo. E é isso. Espero que vocês gostem dele. E tchau! Muito legal a dica de hoje. Ó, é claro que eu não vou ficar de fora, né? Chegou a minha vez de dar a dica de leitura para vocês. E a minha dica de hoje é o livro Teoria King Kong, de 2006, da escritora e cineasta francesa Virginie Despentes. O livro é um potente manifesto feminista, escrito em primeira pessoa. Despentes narra cenas da sua vida contada de forma ágil, seca e muitas vezes irônica e agressiva. Acontecimentos trágicos, como o estupro que sofreu ou vivências que teve ao se prostituir. E a partir disso, escreve ensaios sobre a condição da mulher na sociedade e também as relações, sempre desiguais, entre elas e os homens. Uma leitura super importante para quem quer entender os obstáculos que se colocam para captar os comportamentos machistas e misóginos dos homens através da violência imposta ao corpo feminino. Longe de buscar uma solução para esses conflitos, Despentes fala deles por meio de sua escrita, de forma fluente e sem moralismos. Ame-a ou a odeie, ela não pede a complacência de ninguém. Ela quer, por meio de suas experiências, escrever sobre o que passou e teorizar sobre isso. A primeira frase de seu livro diz de qual lugar Despentes escreve e para quem. Escrevo a partir da feiura e para as feias, as caminhoneiras, as frígidas, as mal comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande mercado da boa moça. Deu para ver que Despentes não se contenta em discutir o feminismo de uma maneira convencional, né? Ela o faz com uma ferocidade que é ao mesmo tempo fascinante e desconcertante. No final das contas, é um livro que vale a pena ser lido. Uma obra que desafia e provoca. Independentemente de se concordar ou não com as suas conclusões, Teoria King Kong é uma chamada à ação e uma lembrança poderosa de que a luta pela igualdade de gênero está longe de ser concluída. É isso. E se você, assim como a gente, gosta de uma boa leitura, que tal participar do nosso Tá na Lista? É só mandar a sua indicação em formato de vídeo na horizontal no direct do nosso Instagram, @tvcidadejp. É isso, Cris. Eu vou ficando por aqui e volto com você. Tchau!
Muito obrigado, Sayaka. Obrigado a você também que acompanhou o Literato até agora. Nós ficamos por aqui. Nossa próxima edição já está sendo produzida. Para acompanhar o nosso trabalho, você vai no @tvcidadejp no Instagram. Para seguir nos acompanhando no YouTube, o endereço é youtube.com/tvcidade João Pessoa. Um grande abraço.